Sejam muito bem-vindas a mais uma aula por aqui. Hoje eu vou refazer uma maquiagem que eu fiz em 2016, contando para vocês contando e mostrando quais são os erros que eu cometi lá em 2016 e que eu não vou cometer novamente. Hoje vocês vão entender tecnicamente detalhes, o quanto detalhes fazem diferença na qualidade final da maquiagem. Vem comigo? A maquiagem que nós vamos refazer juntas é esta maquiagem aqui. Nós vamos refazer esta maquiagem aqui, que é um batom vermelho com uma tentativa de um olho preto. E eu vou fazer uma coisa bem diferente hoje com vocês, mas que vai ficar bem melhor. Os detalhes técnicos eu vou explicar logo depois que eu terminar a minha pele. Vamos analisar primeiro a pele nessa maquiagem? Nessa época, gente, o meu melasma, ele estava muito mais escuro. E eu lembro que nessa época eu usava muito a base da MAC, a Studio Fix, usava também a base da Mary Kay, que são duas bases de ótima cobertura. E mesmo assim não cobria todo o meu melasma, você pode ver pela testa. Isso não é contorno, isso ali é o melasma que não tá coberto. Então já tinha sim contorno, né, aqui na lateral, não tinha contorno no nariz, eu não fazia contorno no nariz, isso não é um erro, né, só um detalhe. E os outros detalhes da pele tá tudo certo, né? Cobertura, tudo certo. Tinha menos linhas de expressão, né? Em 2016 do que hoje? Tinha. Então a pele tá mais bonitinha ali na foto. Porque não tem correção nenhuma nessa foto, tá? Que mais nessa foto, além dos olhos que a gente vai falar depois, a sobrancelha eu já fazia muito parecido com o que eu faço hoje, inclusive com a mesma sombra. O batom vermelho tá super bem aplicado, não tenho nada pra falar do meu batom vermelho de 2016. A minha luta com batom escuro foi em 2015. 2015 eu lembro, porque eu lembro onde é que eu morava e eu lembro de eu estar sentada na frente daquele espelho, naquela sala, colocando e fazendo e passando e tirando e consertando o batom assim, ó, 1 milhão de vezes. Nessa época, em 2016, eu já era maquiadora, sim. Eu fiz o meu primeiro curso profissional em 2015. Já tinha feito vários cursos de automaquiagem também. Mas nesse tempo aqui, eu ainda não tinha descoberto o mundo do visagismo. Ou seja, o mundo realmente da maquiagem única, dos detalhes, das características das sobrancelhas, dos traços que nós temos nos olhos, dos nossos traços faciais. Eu ainda acreditava muito em formatos de rosto. Mesmo acreditando, eu não entendia que formato de rosto eu tinha. E nessa época, então, ainda estava tudo muito confuso para mim, porque a maquiagem que eu aprendia nos cursos não dava certo nas minhas clientes, não funcionava 100% nas minhas modelos, muito menos em mim. Vou fazer a maquiagem da minha pele agora, vou preencher a sobrancelha também e volto daqui a pouquinho, então, com tudo pronto pra gente começar a maquiagem dos olhos e aplicar o batom vermelho também, fazendo jus à maquiagem de 2016. Bom, agora que eu estou com a pele pronta, com a sobrancelha pronta, a gente pode começar a pensar na maquiagem de hoje, certo? Então vamos lá. Essa maquiagem foi feita em abril de 2016 e eu lembro exatamente do dia que eu fiz essa maquiagem. Olha que coisa louca. Nessa época, eu estava fazendo o curso de maquiagem profissional do Senac. Eu não me lembro se exatamente nesse mês, ou eu estava começando, estava terminando o curso, acho que eu estava na metade do curso. Então eu estava descobrindo coisas novas, eu estava me maquiando bastante, porque eu estava treinando muito. E nessa época eu comecei a estudar sobre a harmonia da maquiagem, e não só sobre técnicas. E quando a gente começa a estudar sobre a harmonia da maquiagem, a gente começa a entender que, sabe aquela regrinha de boca tudo, olho nada, ou olho nada, boca tudo, ou boca tudo, olho tudo? Já ouviu falar nisso? Tem muita gente que diz que sim, que você pode usar uma super maquiagem nos olhos e um batonzão. Tem gente que diz que é melhor pegar leve nos olhos quando você usar um batonzão. E, né, cada uma tem a sua teoria, tem muita gente que fala coisas diferentes por aí. E eu quero dar minha opinião aqui pra você sobre isso hoje, só que hoje é uma opinião técnica, não uma opinião de mulher, é uma opinião técnica. E você vai entender agora que eu vou te mostrar a foto de olho aberto. Eu me lembro como se fosse hoje, então, que quando eu fiz essa maquiagem, eu queria fazer um olho preto em cima, com cílios postiços, e eu queria fazer nada embaixo. Vocês podem ver que não tem nem máscara de cílios. Eu não sei se eu fiz um marronzinho esfumado embaixo. Eu acho que sim. Parece que tem um marronzinho esfumado, tá? Parece. Eu acho então que tem. E eu queria usar então um olho preto com um batom vermelho que não ficasse carregado demais. Por isso que eu fiz essa maquiagem, postei lá no Instagram, escrevi um pouquinho, contei nos stories, eu acho na época, não me lembro. Nem existia stories ainda em 2016, né? Mas eu postei no Instagram, não era o Make Sincerou, no meu Instagram era outro.
onde eu postava apenas clientes e alguma coisinha de automaquiagem, mas muito mais clientes. E lá em 2016, então, eu queria realmente entender isso, de como fazer um olho bastante escuro com um batom vermelho sem pesar. E o que eu fiz, a escolha que eu fiz então, foi deixar a parte de baixo quase sem nada, uma parte de baixo muito leve. E de fato, o resultado disso fica muito bom. Então, eu vou voltar aqui sem a foto, para eu te explicar um pouquinho sobre isso, uma parte mais técnica. Quando nós queremos arrasar na maquiagem, fazer um super olho com uma super boca, com uma com uma super pele, a gente pode sim fazer, não tem problema nenhum. Só que nós temos que prestar atenção em alguns detalhes. Então, olha só. Quando a gente pesa no olho, na pele e na boca no mesmo dia, na mesma maquiagem, a gente traz muita informação ao mesmo tempo. E isso pode também envelhecer um pouco as tuas feições. Envelhecer as feições é bom quando nós somos muito novinhas e queremos parecer um mulherão. Então vamos supor que tu tá indo pra balada, tu tem 24 anos, mas tu tem carinha de 16, todo mundo erra a tua idade muito sempre pra menos. E você não quer parecer 16 na balada, senão vão barrar a tua entrada porque tu tem menos de 18. Então, nesses casos é muito bom. Vai sim pesar mais, vai trazer mais informação, vai trazer mais mulherão. Agora, o contrário pode ser negativo. Eu não quero fazer apologia aqui à idade. Nós não precisamos fazer uma busca incansável por parecer sempre mais novas. Sabe por quê? Porque envelhecer faz parte, tá tudo bem, é a natureza. Eu dou graças a Deus que hoje eu sou uma pessoa diferente do que em 2016, porque eu evoluí como pessoa, como mulher, como amiga, como filha, como esposa, como maquiadora. Então, que bom que a gente envelhece. As rugas que eu tenho hoje, que eu não tinha em 2016, me trazem muita coisa boa também. Mas isso não quer dizer que eu não possa fazer um botox. Equilíbrio na vida é fundamental. Então, equilibre as suas sensações, as suas emoções e a sua maquiagem também. Se a gente for muito aos extremos, pode virar doentio, qualquer coisa na vida. Então, o equilíbrio é o melhor, inclusive na tua maquiagem. Como que a gente equilibra uma maquiagem, então, para usar um batonzão, usar um olho tudão, mas não realmente envelhecer as nossas feições? A gente pode deixar duas partes da nossa maquiagem mais leves, que é a parte de baixo do olho e o blush. No dia que nós formos escolher um batonzão e a sombra aqui em cima bastante marcante. Não precisa ser preto. Um simples cílio postiço bem power, com bastante volume, já vai deixar o teu olho bem power na parte de cima. Então, se você quiser fazer um batonzão e a parte de cima do olho e que não pese muito, não faça um pretão embaixo do olho, dentro, fora e ainda um blush mais marcante, mais escuro. Então hoje eu trouxe esse blush também, que ele é um blush bem mais suave, olha como ele é natural. Porque a gente vai fazer então a maquiagem com essa ideia de deixar a maquiagem mais leve, mesmo usando sombra bem escura no olho, certo? E batonzão vermelho. Combinado? Vamos voltar para lá agora, para as fotos, para a gente ver alguns detalhes técnicos dessa maquiagem. Então eu vou abrir aqui a foto da maquiagem de olho fechado para vocês entenderem algumas coisas. Não temos grandes erros nessa maquiagem, temos alguns detalhes que fazem diferença. Hoje, quando eu olho, eu vejo nitidamente. Na época, eu não via. Na época eu achei essa maquiagem maravilhosa, eu continuo achando, na verdade, ela maravilhosa, mas se vocês prestarem atenção, tem alguns errinhos aqui. Olha só. Na época, eu tentei sim fazer um olho preto. Só que esse olho, gente, tá longe de ser um olho preto. Ele tá um olho meio marrom escuro, acinzentado, parece que um preto meio manchado em alguns lugares. Aqui eu não consigo dar zoom na foto, mas se desse pra dar zoom, dá pra ver nitidamente que tá manchado. Tá manchado aqui, ó, o cantinho escuro aqui tem umas manchas. Aqui tá mais claro, mas não tá super esfumado lá pra foto. Aqui tá mais preto do que aqui. Então, perto da raiz dos cílios tá mais escuro do que no centro da pálpebra. E pra uma sombra ficar manchada é muito fácil. Então, hoje eu vou te mostrar como não deixar a tua sombra manchada. Certo? Vou te dar algumas dicas aqui pra isso. Outra coisa que não tá legal nessa maquiagem são os cílios postiços.
Esse cílio postiço não tem nada de errado no modelo que eu tô usando aqui. Eu tô usando um modelo mais alongado. É um modelo que começa pequeno e termina grande, então ele deixa o olho mais alongado. Naquela época, eu não entendia sobre a diferença de cílios laterais e de cílios redondos. E com certeza nessa maquiagem aqui, teria ficado melhor um cílio mais redondo, com mais volume, que é o que eu vou usar hoje. Não tá errado usar esse cílio, mas o outro teria ficado melhor. E vocês vão entender hoje no final da maquiagem por quê. Outra coisa aqui que me incomoda quando eu olho essa foto é que o acabamento dos cílios postiços tá muito ruim. Isso sim tá ruim. E se você dá zoom na foto, que não dá pra dar agora, né? Mas se você pegar lá nos stories, você consegue dar zoom. Se você der zoom nessa foto, você vai ver que a cola tá aparecendo. Então, ele não tá colado bem certinho na raiz dos cílios. Então, eu poderia ter melhorado essa maquiagem. Só que nessa época, o que me fez errar ali nos cílios foi, com certeza, excesso de cola e uma cola que não ficava bacana. Quando ela secava, ela ficava brilhosa. E mesmo passando preto por cima depois, delineado, eu fiz isso, dá pra ver que eu fiz o acabamento. Ficou brilhoso ainda. Por que hoje isso não acontece mais? Por vários detalhes. Se a sombra tivesse toda bem pretinha, não teria aparecido tanto. Ou até mesmo se eu tivesse feito um delineado, não teria aparecido tanto. Tudo certo, são apenas alguns detalhes técnicos. Vamos ver de olho aberto? Detalhes técnicos aqui de olho aberto. É claro que o ângulo dessa foto tá muito ruim para fazer uma análise sobre o quanto o esfumado tá subindo ou não. Mas eu me lembro que nessa época eu me preocupava mais, e agora presta atenção porque pode ser que você faça isso sem saber aí na sua casa. Eu me preocupava mais em esfumar aqui fora do olho do que necessariamente aqui em cima. E hoje eu entendo que as minhas feições precisam de um esfumado melhor aqui em cima do que aqui fora. Não quer dizer que aqui vai ficar ruim e aqui vai ficar bom, mas no meu olho faz muito mais diferença eu causar profundidade nessa região do que nessa. E nessa época eu ainda errava no canto externo da maquiagem, tanto na minha quanto nas maquiagens das minhas clientes, porque quando eu fui procurar essas fotos hoje, gente, eu achei tanta foto velha, tanto das primeiras maquiagens que eu fiz, que é um desastre atrás do outro, Jesus amado. Na época ficava bom, todo mundo gostava, mas hoje a gente consegue ver que era um desastre mesmo. Eu vi muita maquiagem minha errada, mas isso assim, ó, lá do começo mesmo, onde eu me preocupava demais em fazer coisas nos meus olhos, em fazer técnicas nos meus olhos que não valorizam. Como, por exemplo, só o delineado e não sombra. Então, quando tu faz só o delineado e tu não aplica sombras, pode ser que não fique bom pra você. Para algumas pessoas vai ficar bom. Por isso que você tem que entender as suas características. Para mim não fica bom fazer só o delineado. Não valoriza tanto quanto sombras esfumadas. Na época aí, antes, né, de ser maquiadora, antes de fazer cursos, eu me preocupava em aplicar uma sombra, né, com brilho, porque eu achava que aquilo aumentava o olho. Só que na pálpebra móvel eu aplicava a máscara de cílios, fazia o delineado ou nem aplicava a sombra e passava lápis preto lá dentro do olho. E aí o olho ficava sempre achatadinho e pequeno. E eu não entendia isso na época. E tudo certo, a gente evolui, que bom. Mas você não precisa passar por isso que eu passei, errar tanto quanto eu errei. Pra refazer essa maquiagem, vou te contar uma coisa. Eu não vou usar sombra preta. Sabe por quê? Olha só. Naquela época, eu queria fazer um olho preto usando só sombra. E aí eu peguei o preto que eu tinha e apliquei no olho todo e esfumei depois com marrom nas bordinhas. Por que ficou manchado? Provavelmente por causa da maneira que eu apliquei, que aí eu vou te explicar exatamente o que eu faço de diferente hoje em dia. Segundo, uma sombra que não é totalmente preta, muito preta, ela vai ficar manchada. Se a tua pele for mais clara, assim como a minha, ou até mesmo média, morena, vai ficar manchada se você não aplicar uma base preta por baixo. Essa base preta pode ser feita com alguns produtos. Pode ser, por exemplo, delineador em gel, pode ser lápis preto, pode ser o BT Velvet da Bruna Tavares, ou pode ser um produto específico para isso que se chama Clown, certo? Então, uma pastinha, algo molezinho, preto embaixo. Porque aí quando você gruda a sombra preta em cima dessa melequinha preta, ela vai ficar muito preta, ela vai grudar e ela não ficará manchada. Nós teremos aula aqui de olho preto em breve, então segura aí a ansiedade, tá? Ou de maquiagem bem escura, segura aí a ansiedade. Se hoje eu quisesse fazer uma maquiagem
bastante escura, mas que não fosse um pretão com aquele pretão embaixo que é mais difícil de fato de esfumar, eu iria para um marrom escuro e não para um preto que vai ficar manchado. Então, essa é uma das diferenças da maquiagem que eu fiz lá em 2016 e que eu vou fazer hoje. Ela vai ficar bastante escura? Vai ficar conforme o marrom que eu escolher. Mas ela não vai ficar tão manchada. Então, não, ela não pode ficar manchada. Se ela ficar manchada, a gente vai trabalhar juntas aqui até tirar a mancha. Agora, uma das coisas que hoje eu faço, que na época eu não fazia, é trabalhar com um pincel de esfumar para depositar a sombra também. Então, olha só. Eu vou pegar o marrom mais escuro da paleta da Nina Secrets. Esse marrom, ele é bastante escuro, ele não é só um pouco escuro. Mas ele não é pertinho do preto, né? Ele é bem menos do que o preto. Então, a probabilidade dele ficar manchado é muito menor. Por que eu vou aplicar com pincel de esfumar? Tu vai entender isso agora, eu vou dar um zoom. Quando eu pego um pincel de esfumar e eu aplico uma sombra na pálpebra, com esse movimento que eu tô fazendo aqui, ó, esse pincel, ele é um pincel fofinho. Então, eu vou depositando a sombra, e eu vou pegando mais, tirando o excesso e depositando a sombra. Essa sombra, ela vai grudar no meu corretivo que tá aqui, molhadinho ainda na pálpebra móvel. E eu vou subindo, e essa sombra, ela não vai marcar, ela não vai manchar tanto, mesmo sendo uma sombra opaca. Sombras opacas, quando você pega um pincel mais durinho, o pincel mais durinho, ele vai marcando a sombra. E o pincel de esfumar, não, ele vai esfumando. Olha como não vai ficando marcado. Só que eu não vou conseguir fazer um acabamento perfeito com esse pincel na raiz dos cílios. Aí depois eu venho com outro pincel menorzinho e tá tudo bem. Então, essa aqui é uma maneira muito rápida de fazer um olho escuro que não é preto. Então, olha só. Com esse mesmo pincel, esse pincel aqui é um pincel médio de esfumar, é o BT09 da Macrylan. Eu paguei R$14,90 nesse pincel, no site Love Store, tá? Amei esse pincel e toda essa linha de cabo laranja, gostei muito. Então, como eu já tô trabalhando aqui, ó, com um pincel de esfumar, agora eu vou esfumar as bordinhas já. Só que eu não vou levar muito para fora do meu olho e nem muito para cima. Por quê? Porque essa sombra, ela é muito escura para eu fazer um esfumado. Eu vou precisar de um outro marrom com certeza. O bom é que esse marrom hoje não vai ficar manchado, você vai ver que não. Vou pegando mais sombra e toda vez que eu volto com a sombra, eu aplico na pálpebra móvel. Eu nunca aplico uma sombra tão escura lá em cima, nem para fora do olho. Para fora do olho e para cima vai ficar o esfumado e não o marcado. Então, agora eu tenho duas opções. Eu posso limpar esse meu pincel. Então, eu tenho uma toalhinha seca aqui embaixo. E eu vou limpar o meu pincel para tirar o excesso de sombra que tem nele. Com o pincel limpinho, eu vou esfumar as bordinhas dessa cor escura. Se eu tivesse feito isso aqui com preto, a chance disso aqui ficar super manchado como tá lá é maior. Depois que eu fiz essa aplicação com esse pincel aqui de esfumar, eu posso e devo, aí sim, vir com um pincel. Com esse pincel agora, que é um pincel bem menorzinho de aplicação de sombra, quando eu venho aqui e aplico realmente a sombra, aí eu tiro realmente a sensação de qualquer tipo de mancha. Só que se eu começar com ele, esse pincel é mais duro do que o de esfumar. Então, isso é um detalhe que eu aprendi com o tempo. Acho até que foi sem querer que eu aprendi isso. Porque eu fiz um dia ao contrário do que eu sempre fazia e ficou melhor. Deu mais certo. Então, agora sim eu deposito. Quando eu estou depositando aqui, eu estou depositando marrom em cima do marrom e não grudando o marrom no corretivo. Por isso que o olho, muitas vezes escuro, quando tu faz com uma sombra só, né, o smoke eye, como a gente chama, que é o olho assim, ó, de uma cor só, ele fica manchado, porque tu aplica grudando essa sombra que é muito escura com um pincel mais durinho. Voltei com o pincel aqui de esfumar, para esfumar mais um pouquinho e
olha, precisa de pouca coisa para esfumar melhor esse marrom, porque já tá bem esfumado. Mas, para ficar melhor, que tem como ficar melhor, eu vou pegar o contorno que eu usei no meu rosto, que é um marrom mais claro, e vou aplicar esfumando na bordinha. Se não for o suficiente, se ele for claro demais, eu venho com um marrom intermediário, mas eu acho que nem vai precisar. E agora sim, eu vou subir mais essa sombra. E aqui no canto interno, eu deixo de propósito assim. E eu já vou te explicar por quê. Tá estranho? Muito, mas calma, segura aí a ansiedade que tu vai entender por que tá assim. Então, eu vou subindo agora com as sombras mais claras. O mesmo pincel, só que eu dei uma limpadinha nele. E agora eu também, ó, vou levando a sombra lá pra fora. Sem tentar fazer um desenho com uma ponta. Se eu tentar fazer uma ponta aqui, assim, ó, pra cá e voltar, como muita gente faz, vai ficar feio, vai ficar estranho. A maquiagem, se ela for arredondada, ela é assim. Se ela for lateral, ela é pra cá, ó. Como se acompanhasse o desenho do meu olho e do meu olho. A gente faz um Vzinho sim, mas esse Vzinho não é aquele Vzinho como a gente fala do mal lá pra cima. Porque lá pra cima ninguém vai ficar bem. Ninguém. Não valoriza nenhum formato de olho, aquele Vzinho pra cima. Certo? Olha ali, temos um olho bem rápido, bem esfumado. Eu vou pegar agora um pincel limpo de esfumar pequenininho e vou melhorar um pouquinho aqui. Com o pincel grande eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque eu tenho um buraco aqui, ó. Bem buraquinho mesmo. Tanto que quando eu passo corretivo nessa área, ou eu venho com a esponja bem pequenininha e forço ali, eu tenho que apertar para que o corretivo vá nesse buraquinho, ou eu tenho que ir com a ponta do dedo. E se eu tô com a unha assim, ó, mais comprida, eu não consigo chegar lá, porque realmente eu tenho afundado. Então, um pincel menor, se eu vier com o pincel grande, olha o que vai acontecer, eu não vou encostar. Mas olha como ele é grande. O marrom, ele vai vir parar aqui, ó, na parede do nariz, já fora do olho, com muita facilidade. Então, por isso que eu não venho com o marrom até ali e nessa hora eu só esfumo, sem nada no pincel, o próprio marrom. Olha como já tá menos marcado do que estava antes. E se precisar, eu posso sim, ó, vir com um pouquinho do marrom e aí sim com um pincel menor, aqui nesse meu cantinho, com um pouquinho do marrom e consigo deixar o acabamento melhor. Eu sempre vou clarear a minha maquiagem no canto interno, então eu não venho com o marrom até ali, ó. Tá vendo que tem um buraco ali, claro? Mas tu pode vir se os teus olhos forem afastados, se tu quiser diminuir os teus olhos por algum motivo, se tu quiser aproximar eles, certo? Eu quero afastar os meus olhos, então o meu esfumado ele tem que vir pra fora do olho e aqui tem que deixar mais clarinho e não tudo da mesma cor. Combinado? Vou fazer a outra parte aqui, vou fazer tudo igual aqui nesse olho e a gente já volta para terminar este. Então, os dois olhos estão já esfumados. O que a gente pode fazer agora também é passar máscara de cílios, aplicar os cílios postiços ou já posso iluminar a maquiagem também. Eu vou pegar um pincel pequenininho de esfumar. Poderia ser, gente, a pontinha do dedo, vai funcionar. Vai funcionar também um pincel pequenininho de qualquer formato. Cotonete também, se tu não tem pincéis pequenininhos. Eu vou iluminar o meu olho todo aqui, ó, no cantinho interno. O que eu tô usando aqui é o iluminador do rosto. Não precisa ser o iluminador do rosto. Poderia ser o iluminador, poderia ser qualquer sombra clarinha. Até uma sombra colorida fica bem aqui, se você quiser deixar assim um toquezinho, né? Mas aí com o batom vermelho tem que tomar cuidado para que fique harmônico. Eu ilumino todo esse cantinho interno aqui porque eu tenho profundidade além dos olhos pequenos, além dos olhos aproximados. Então, a gente precisa entender as nossas características. Você não tem os olhos só pequenos ou só grandes, ou só aproximados, ou só afastados. Você tem um conjunto de características que você precisa aprender a respeitar na hora de se maquiar. Aí vai dar certo.
Depois que eu iluminei abaixo da sobrancelha, eu esfumo mais um pouquinho, ó. Só pra não ficar nada marcado. Máscara de cílios. Vou usar com vocês hoje uma máscara nova. Super à prova d'água da Avon. Já me arrependi, né? Porque eu vou tirar a maquiagem daqui a pouco. E daí o que a pessoa escolhe? Uma máscara à prova d'água. Tô abrindo ela agora com vocês. Não tinha aberto ela ainda, tá? Quando uma máscara vem novinha, assim, normalmente elas vêm muito produto no pincel. Normalmente, olha ali o acúmulo. Normalmente elas vêm muito líquidas, muito melequentas. Então, viu ali a dica? Tira o excesso no próprio aplicador, na própria embalagem. E vamos ver esse aplicador aqui que é tipo um triângulo. Então, essa máscara aqui, eu comprei ela, chegou faz 2 semanas e eu não tinha usado ainda. Por quê? Vocês sabiam que máscara de cílios tem uma validade super pequena depois de aberta? Dizem algumas regras, alguns sites por aí, alguns maquiadores, alguns médicos, que máscara de cílios nós deveríamos jogar fora depois de 3 meses aberta. Então, cuidado ficar abrindo muito produto, porque por mais que a validade do produto esteja ainda tudo ok, você não pode usar por muito tempo, porque você coloca muito ar aqui pra dentro. E aí você contamina o produto. As bactérias, fungos, micro-organismos, né? Os micro-organismos que estão lá nos seus cílios, que existem, você joga ele aqui pra dentro. Todo o ar que você empurra aqui pra dentro também está contaminado. Então você vai deixando o seu produto mais perecível usando eles. Por isso que fazer rodízio de produtos e penteadeira cápsula, pensando nos produtos que estão, né, mais velhos, abertos há mais tempo, é bom, é muito bom que você faça. Primeira impressão dessa máscara, sensacional. Gostei do aplicador. Ela é uma máscara grossa já desde o começo. Ela não é aquela máscara grudenta que é muito mole, quer dizer, né? Muito líquida. Como eu vou aplicar cílios postiços, eu não preciso fazer muito trabalho aqui nos meus cílios. É uma máscara que deixa os cílios mais separados. O aplicador dela, sabe? Deixa os cílios mais separadinhos. Eu não sei se eu vou gostar porque eu tenho pouco cílio. Tá vendo, ó? Como deixar eles separadinhos? Assim, eles grudam e ficam só alguns, entendeu? Então é grudadinhos, não é separadinhos. Vou deixar ela aqui porque eu vou usar embaixo depois. Então não sei se é uma máscara que eu vou amar depois. Eu vou ter que esperar pra ver como é que ela fica daqui uns dias, porque ela vai engrossar um pouquinho, né? E eu sujei ali, ó. Tem uns pontinhos pretos, nem dá pra ver na câmera. E ali no cantinho também. Depois dos cílios postiços eu vejo se precisa arrumar ou não. O cílio que eu vou usar com vocês não é o mesmo cílio que eu usei lá em 2016, mas é um cílio lateral também, mas é um cílio com um volume bem diferente, tá? É o Dye Makeup #1. Ele é um cílio que ele é mais cheio e ele tem uns cabelinhos, ó, o que deixa ele bem mais natural do que um cílio inteiro completo. Esse cílio está usado e ele é um cílio que ele tem, ó, ele é muito molenga, ele é um cílio mais difícil de pôr. E o acabamento do cílio postiço que eu falei pra vocês, que ficou ruim lá em 2016, vou falar uma coisa pra vocês, acontece até hoje às vezes. Às vezes fica ruim, não fica perfeito. Tem dias. Cílio postiço é uma coisa assim, ó, do dia. E também o cílio, às vezes, não te ajuda com esse acabamento. Tem cílios que eles vêm meio plastificados, eles são mais estranhos, vamos dizer assim. Tô aplicando cola. Essa cola é da Atelier Paris, mas a cola que eu indico pra vocês não é essa. A cola que eu indico pra vocês é a Super Strong Hold. Acha em qualquer farmácia. Ela é daquela marca Kiss New York ou Envy, que tem tudo que é farmácia por aí. Vou deixar o cílio aqui de lado secando, a cola, né, chegando no ponto, e vou arrumar o outro enquanto. A parte de baixo dessa maquiagem, lá em 2016, eu fiz o quê? Tô tirando aqui, ó. Lá em 2016, eu fiz um esfumadinho marrom. Em vez de fazer o esfumadinho marrom hoje com vocês, eu vou
Aí eu não apliquei máscara de cílios em 2016. Eu vou fazer o contrário. Eu vou aplicar só máscara de cílios e não vou fazer o esfumadinho marrom para vocês verem. Nós vamos ver juntas aqui o efeito que dá. Agora, se por acaso depois eu quiser fazer o esfumadinho marrom, aí eu consigo fazer. Peguei o primeiro cílio. Esse é um cílio mais difícil de pôr, eu falei pra vocês, né? Ele é um cílio mais molenga. É como se ele tivesse apenas uma linha de costura na base dele. Então, ele se dobra com mais facilidade. Então, ele é mais difícil, ó, de encaixar aqui, ó. Ó, voltou o cílio, viu? Gente, acontece comigo, acontece com vocês também. Voltou o cílio na minha pinça. Isso quer dizer que a pinça tá suja. Então, limpei a pinça. Volto lá, vamos ver se agora vai. O cílio, quando ele é mais molinho, até isso dificulta. Ele é um cílio mais leve. Mas, ao mesmo tempo, é um cílio mais confortável de usar. Então, tem o lado bom, né? Colei o cílio, então. Posiciono e depois eu vou arrumando, se preciso. Porque a cola dele não tá 100% seca. Ela tá ainda secando. Temos ali um cílio que é mais descabeladinho, ó. Naturalmente ele é mais descabelado. O outro cílio já está no ponto, a cola já tá transparente. Já tá ficando, né, bem mais transparente. Vamos lá, senão eu vou perder o tempo do cílio, da cola. Miro o meio no meio e jogo ele ali. Posiciono, ó, um canto. E o outro cantinho também. Deixa eu contar uma coisa pra vocês de diferença dos cílios postiços. Lá em 2016, eu ainda colocava cílios postiços em mim mesma de olho fechado. Então eu fechava um olho, abria o outro e posicionava e colava. E isso dificultava demais, mas demais assim, ó, demais além da conta. Só que eu não sabia. Então eu passei depois de um tempo a colar o cílio de olho aberto, assim como vocês veem eu fazendo aqui. E isso, pra mim, mudou assim, ó, da água pro vinho. Tanto que eu só ensino vocês a colar de olho aberto. Vocês nunca vão me ver colando cílio de olho fechado. Eu fecho o olho, ó, pra olhar se ficou tudo certo ali, ó. Às vezes o teu cílio fica um pouco alto, um pouco mais pra cima do que deveria. Vem com um movimento de pinça com os teus dedos, só que não pode ter cola, tá? Então, limpa o teu dedo no teu lencinho primeiro e você vai, ó, pressionar. Quem tem unha muito comprida, principalmente unhas em gel, acrílico, vai de lado, não vai assim, ó. Vai de lado, porque a pontinha, a minha unha, ó, ela não é muito comprida. Eu quase encosto a unha dentro do meu olho quando eu faço isso, então cuidado, tá? Certo? E se o cílio um dia ficar só o cantinho interno aqui te pinicando, você vai fazer isso, ó. Você vai encaixar aqui o dedão e você vai olhar lá pro cantinho oposto, então pra lá. Então esse olho vai pra fora. Então, primeiro eu tenho que olhar lá, tá? Encaixa o teu dedão, fecha, pinça e olha pra lá. Vocês não vão conseguir ver porque minha mão tá na frente. Certo? Mas é um movimento assim, ó. E no outro olho a mesma coisa se precisar, ó. Movimento de pinça. Mas só faça isso ou com a mão contrária, ó. Funciona melhor, esqueci disso, ó. Com a mão contrária e olho lá no cantinho externo. Funciona super bem. Mas só faça isso se estiver precisando. Porque se não estiver precisando, tu pode estragar o cílio que já estava bom. Na parte de baixo dos olhos, então, máscara de cílios e ainda temos o batom vermelho. Para não borrar na parte de baixo, ou para não borrar tanto, pelo menos, eu não conheço esse aplicador ainda, né? Eu não sei se eu vou borrar com ele ou não. Eu vou tirar o máximo que eu puder. Deixar bem pouquinho produto ali. Olho pra cima. Nossa, veio um monte ainda. Porque a máscara é nova, né? E a gente usa muito a pontinha, ó. Como essa máscara é a prova d'água, provavelmente ela é mais difícil de sair da pele se tu te borrar. Porque se o nome dela é super a prova d'água, a gente quer acreditar que ela seja muito a prova d'água mesmo, né?
ficou um pouquinho de grumos aqui, ó. Então, eu vou esperar secar pra tirar. Se eu tirar agora, ele vai grudar mais ainda, certo? O olho, a princípio, está pronto, mas a gente só vai conseguir ter certeza se a gente gosta, se não gosta, dessa combinação do olho tão escuro em cima, sem nada embaixo, quando a gente aplicar o batom. Então, eu vou tirar um pouquinho aqui, ó. Molho a boca e tiro o excesso. Olha como sai base. Porque pode ser que isso me atrapalhe. Vou pegar o meu batom vermelho. Esse aqui é um batom em lápis da NARS. Eu ganhei esse produto. Eu amo esse batom. É o meu batom assim, ó. Preferido, vermelho, né? Muito, 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 muito. Eu amo ele muito. Eu não uso ele direto com o lápis. Poderia usar, né? Mas eu não uso. Eu sempre raspo ele e boto aqui, ó. Dou uma amassada. Se tu tem um batom aí muito mate que tu não consegue usar direito, em bala, tá? Ou em lápis, amassa ele, ó, na tua plaquinha, como se estivesse batendo um bolo. Que aí a senhorita conseguirá usar melhor. Outra dica, se você tá com um batom muito, 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 muito seco, aplica um pouquinho, por exemplo, ó. Essa aqui, eu tenho aqui que é um Carmex, que é um hidratante labial, mas tem que ser pouquinho. Bem pouquinho mesmo, porque senão vai se misturar com o batom. Pra gente consertar aqui o que eu errei, primeiro passo, pontinha de um cotonete limpo. Esse não dá, esse tá com marrom. Aonde você aplicou pra fora da boca, pra fora do teu desenho, tira um pouquinho. E aí faz a correção inversa. A correção inversa é uma técnica que todas as mulheres deveriam treinar. Para a tua correção inversa ficar perfeita, primeiro tira o excesso com o cotonete e agora vem com um pouquinho de corretivo, é pouco. Faz o desenho com a mão bem firme. Usa a tua toalhinha para limpar a bordinha do teu pincel se for preciso. Pronto! Pronto! Se ficar marcado o corretivo, você tem que terminar de esfumar esse corretivo, pode ser com o próprio cotonete e às vezes até aplicar um pouquinho de pó, certo? Mas nunca deixa, sabe a aplicação inversa? Com uma cor diferente, tá? Da tua pele. Então, olha só. Terminamos a maquiagem. Os cílios não vai precisar de acabamento, eu acho. Vamos ver? Olha ali, ó. Não precisa de acabamento. Tá vendo? Show de bola! Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então, ó. Vamos fazer a mesma pose. Peraí, deixa eu tentar fazer a mesma pose. Aqui. Sei lá o que eu fiz, acho que eu olhei pra baixo. Muito obrigada para todas que assistiram aqui até o final. Se você chegou aqui no final, comenta aqui, deixa aqui nos comentários o que você mais gostou nessa maquiagem, o que você achou em comparação da maquiagem de 2016 para agora, se você achou muita diferença ou não. E me conta o que mais você quer ver por aqui. Você quer aula de quê? Você quer qual tipo de maquiagem? Me conta uma famosa que você queira que eu me inspire na maquiagem. Quem sabe eu trago pra cá. Certo? Um beijo no seu coração. Não esquece de deixar o teu joinha, de compartilhar sempre, porque isso ajuda demais com o crescimento do meu trabalho. Um beijo no coração. Nos vemos na próxima aula. Tchau!